porque os orcs de Moria nunca atacaram o Balrog? Você já parou para pensar nisso? Para a ponte de Khazad-dûm. Os orcs são criaturas violentas, brutais e até mesmo canibais. Mas quando Balrog apareceu nas profundezas de Khazad-dûm, eles simplesmente não fizeram nada. Não atacaram, não correram, não tentaram resistir. Mas por quê? Será que eles tinham medo dele? Ou será que eles serviam ao Balrog? É meio difícil imaginar que um Balrog tivesse amizade com alguém, até mesmo com outros Balrogs. Será que os orcs que viviam em Moria eram aliados do Balrog que morava no mesmo lugar que eles? Na carta número 210, escrita por Tolkien, ele explica que os Balrogs eram basicamente criaturas silenciosas. Segundo ele, o Balrog não fala nem faz som nenhum com a voz. Ele também não ri nem debocha. Mas isso não quer dizer que ele não se comunicava com os orcs de alguma forma. Por ser um ser antigo e poderoso, é bem provável que ele se comunicasse por meio de pensamento. Tipo uma telepatia, igual o Gandalf e a Galadriel mandando as mensagens direto na cabeça dos orcs. Essa era uma habilidade comum entre os espíritos mais antigos do mundo, como os próprios Valar e os Maiar. Alguns elfos também sabiam usar isso, como a Galadriel. Então, mesmo sendo quietos, os Balrogs não eram surdos. Eles entendiam quando alguém falava com eles e também respondia de alguma maneira. Durante a Primeira Era, eles se comunicavam desse jeito entre si e com os servos de Morgoth. E isso bate com o que Tolkien escreveu. Ou seja, o Balrog de Moria provavelmente usava esse mesmo jeito para se comunicar com os orcs dali. Tanto nos livros quanto nos filmes, dá para ver que os orcs e o Balrog viviam no mesmo lugar. Eles conviviam juntos e uma coisa é certa: os orcs tinham muito respeito e também muito medo do Balrog. Tem uma parte do livro A Sociedade do Anel em que o Gandalf diz o seguinte: ouvi vozes de orcs do outro lado. Achei que a qualquer momento eles iam arrombar a porta e entrar, mas não conseguia entender direito o que diziam. Pareciam estar falando na língua deles. Só consegui entender uma palavra, Gesh, que quer dizer fogo. Aí alguma coisa entrou na sala. Senti quando atravessou a porta. Até os orcs ficaram quietos e com medo. Aquilo sentiu a minha presença e o feitiço que eu tinha feito. Não sei o que era, mas nunca enfrentei algo tão forte. Ou seja, dá pra ver que os próprios orcs tremiam de medo do que estava vindo e sabiam exatamente o que era. Mas o mais curioso é que o Balrog aceitava a presença dos orcs por lá. Ele não expulsava eles. Isso acontece tanto nos livros quanto nos filmes. Mas por quê? Qual a vantagem disso para o Balrog? Será que os orcs eram seus servos? Bom, no ano de 2480, orcs começaram a construir fortalezas secretas nas montanhas nebulosas para impedir qualquer passagem em direção ao oeste. E Sauron começou a encher Moria com as suas criaturas. Os orcs foram mandados para Moria por ordem direta do Sauron, mas acontece que também ninguém sabia que o Balrog estava lá, e os orcs são um povo que costuma obedecer quem for mais forte que eles. Um bom exemplo disso é o Rei Bruxo. Mesmo os orcs sendo servos de Sauron, eles obedeciam o que o Rei Bruxo mandava, pois sabiam que ele era mais perigoso no momento. Isso fazia sentido, Sauron estava longe, lá em Mordor, enquanto o Rei Bruxo podia acabar com eles ali mesmo, na hora. Agora imagina o Balrog, que era mais poderoso que o Rei Bruxo.
ele podia acabar com os orcs só com um estalo de dedos. Então, mesmo que os orcs fossem servos de Sauron, era melhor para eles obedecerem logo o Balrog, que estava ali do lado. Afinal, ninguém quer morrer queimado ou esmagado, né? Então é natural pensar que os orcs acabaram sendo dominados pelo poder do Balrog, mesmo que originalmente fossem servos de Sauron. Isso explica como eles obedeciam o Balrog, mas ainda fica a dúvida. Por que o Balrog deixava esses orcs por perto? Qual era a vantagem para ele? Bom, nos livros fica subentendido que os orcs ajudavam vigiando a parte de cima de Moria e passavam informações para o Balrog, que ficava escondido nas partes mais profundas das minas. Quem só viu os filmes talvez não saiba disso, mas o Balrog já estava acordado e vivendo em Moria bem antes da história da Sociedade do Anel começar. E mesmo assim, algumas pessoas conseguiram atravessar o lugar sem serem percebidas por ele. Por exemplo, Gandalf mesmo já tinha passado por lá antes, como ele conta no livro A Sociedade do Anel, que aquela não era a primeira vez dele em Moria. Ele diz que já esteve lá antes por bastante tempo, procurando por Thrain, filho de Tror, depois que ele desapareceu. Atravessei as minas e consegui sair com vida. E Aragorn também fala: eu também já entrei pelo portão do Riacho Escuro uma vez. Mas embora tenha saído vivo, as lembranças são ruins demais. Não quero voltar lá de novo. Tanto Gandalf quanto Aragorn já tinham passado por Moria antes, mesmo depois do Balrog já ter acabado com o povo anão que vivia lá. Mas como o Balrog estava muito no fundo da montanha, ele nem percebeu que eles passaram. Aliás, foi justamente por isso que Gandalf sugeriu atravessar Moria com a Sociedade do Anel. Ele acreditava que poderiam fazer o mesmo de novo, entrar, passar por tudo sem serem notados e sair do outro lado. O problema é que dessa vez os orcs viram eles, e como a gente vê nos filmes, não demorou muito para o Balrog sair das profundezas. Ou seja, ele tolerava os orcs porque eles eram úteis. Serviam como os olhos dele na parte de cima das montanhas. E essa não foi a única vez que o Balrog parece ter sido avisado que tinha gente invadindo Moria. Muitos anos antes da jornada de Frodo, durante a guerra entre os anões e os orcs, bem ali nos portões de Moria, aconteceu algo parecido. Foi nessa guerra que o orc Azog foi morto. Quem matou ele foi o anão chamado Dain, ainda jovem na época. Logo depois de matar Azog, Dain olhou para o interior de Moria e viu o Balrog encarando ele de volta. O susto foi tão grande que o rosto dele ficou pálido na hora. Por causa disso, os anões decidiram não continuar a luta. Eles viram que tinha algo muito pior lá dentro e resolveram recuar. Essa é uma informação muito importante porque muita gente já se perguntou sobre como Azog, que era um orc muito poderoso, vivia lá de boa junto com o Balrog esses anos todos antes de morrer. E depois o próprio filho dele, o Bolg, que vivia em Gundabad, também reuniu os exércitos do norte e passou por lá. Quanto aos anões que venceram a batalha no portão de Moria, nos apêndices de O Retorno do Rei está escrito assim: mesmo sendo corajoso e tomado de raiva, Dain desceu os degraus do portão e seu rosto ficou pálido, como de alguém que acabou de ver algo que dá muito medo. Quando amanheceu, Thrain apareceu diante do povo e disse: muito bem, vencemos, Khazad-dûm é nossa. E Dain respondeu: você é o pai do nosso povo e derramamos sangue por você. Faríamos isso de novo, mas não vamos entrar em Khazad-dûm e você também não deve, porque eu fui o único que olhou além do portão e ainda tem uma sombra esperando lá dentro.
A ruína de Durin ainda está ali. O mundo vai ter que mudar e outro poder, que não é o nosso, vai ter que surgir antes que os filhos de Durin retornem a Moria. Resumindo, o Balrog deixava os orcs ficarem por lá porque eles serviam para vigiar a entrada de Moria. Era um tipo de troca. Os orcs podiam viver lá em cima, mas servindo aos interesses dele. Para ele, isso era um bom negócio. Frodo. Orcs. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!